Sejam muito bem-vindos a mais um É Nós por Nós. Primeiramente, um forte abraço a todos os envolvidos no movimento das batalhas de rima em Fortaleza. Lembrando que a Voz da Quebrada segue ativa nas ruas, conquistando espaço através do direito de expressão. Rimar vai muito além de uma manifestação cultural. É também aprender e ensinar a como se impor perante a sociedade, abordando diversos temas, entre eles problemas sociais e a desigualdade vivida dentro e fora das periferias. Hoje, para compor nossa bancada de entrevistados, temos a presença de dois MCs, que são reconhecidos por suas participações em competições nacionais. Salve, salve, eu sou o Marcos Carneiro, vulgo Capaz MC, e está no ar o segundo episódio do É Nós por Nós. O tema em debate será MCs, vozes que expressam, resistem e ocupam Fortaleza. Para compor a nossa bancada de entrevistados, contamos com Davi Santos, conhecido pelo vulgo de Davi Sena, e Thiago Matias, mais conhecido como Marte MC. Primeiramente, agradeço pela participação de vocês nesse podcast e gostaria que se apresentasse. Davi Sena, nos faça a honra. Primeiramente, Capaz, boa noite. Marte, boa noite. Ou boa tarde ou bom dia, não importa o momento que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Davi Sena, né? Meu apelido, meu vulgo é Davi Sena, meu nome é Davi Santos, como foi falado. Sou MC da cena de Fortal, MC de batalha, certo? Mais de 12 anos aí de caminhada. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Obviamente, e vamos aí discutir, debater, falar sobre essa cena vasta que a gente tem na nossa cidade. É sempre uma honra estar contando as histórias que a gente tem para contar sobre essas ruas daqui. Com a voz, Martin. Boa noite, meus queridos. Boa tarde também, bom dia. Meu nome é Thiago Matias, meu vulgo é Marte MC. Fico feliz em poder comparecer aqui hoje, na oportunidade também da gente poder estar falando sobre as nossas vivências, sobre as oportunidades que temos e sobre o que rola dentro da nossa cultura. Tenho 21 anos, fui junto pro duelo nacional de MCs junto com meu mano Davi Sena. Representamos em 2024 e no mais, é isso, né? É isso. Esse estadual foi marcado pela classificação do Snart MC para a disputa do duelo de MCs nacional deste ano. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem de apoio ao Snart MC e comentassem sobre suas experiências durante as respectivas participações no Nacional. Com a voz, Martin. Primeiro eu vou começar com a mensagem. Queria deixar um abraço pro meu mano Snart, tá ligado? A gente tem as nossas rivalidades em batalha, sempre se enfrentando. E sempre tem aquele gostinho de pessoal, mas também é muito bom. Nosso placar aí, só Deus sabe como é que tá. E eu espero que ele realmente traga esse título pra nós. Acredito que ele tá indo esse ano mais como uma experiência nova, assim como foi pra mim também. Mas eu também tenho muita fé que ele é um pivete muito desenrolado e que vai conseguir trazer esse título, sabe? Tanto faz se esse ano ou tanto faz se forem outros anos, sabe? Porque a gente se classificou, outras pessoas podem se classificar, é tudo preparo. E sobre a minha participação no duelo nacional, acredito que foi como eu disse, foi uma experiência incrível e tipo, pra mim eu buscava o título, todo MC vai pra buscar o título, porém acredito que tenha sido mais uma experiência, foi a minha primeira viagem de avião, nunca tinha viajado de avião, então foi um sentimento totalmente louco. Minha primeira vez de viagem de avião foi realizando meu sonho. Acredito que é uma experiência que poucas pessoas vivem. Agora Davi Sena vai compartilhar um pouco da sua vivência no Nacional e deixar sua mensagem para o Snart MC. Eu já troquei uma ideia com ele essa semana até sobre isso, respondi umas postagens dele. Amanhã também pretendo mandar uma mensagem, no domingo também, se Deus quiser, quando ele já estiver na próxima fase. Sempre tá nesse acompanhamento, porque eu me sinto assim, pra essa cena, alguns também me adotam, outros também entendem, ter esse respeito, me sinto como um pai pra esses moleques que estão vindo, pra essa molecada que quer escutar alguma parada que realmente vai edificar. Não que eu seja o dono da sabedoria, mas quem tem história pra contar, tem aprendizado pra compartilhar, né? Dei uma falada com ele e era um bagulho que, querendo ou não, mano, tava marcado já no tempo, tá ligado? Tava marcado o momento pro Snart chegar nesse ponto, assim como tava marcado pra eu chegar no meu ano passado, assim como tá marcado pro Marte também chegar no dele em algum momento. A gente quer MC, a gente sabe que vai chegar o nosso momento e a gente trabalha sempre com isso. E no mais, a mensagem, né, que eu tenho pra passar pra ele é justamente essa questão de, como eu já falei pra ele, mano, que ele é um campeão desde o primeiro verso que ele mandou, tá ligado? Não é o estadual que definiu isso, não é o nacional que Deus quiser vai vir que vai definir esse título pra ele ter essa consciência e essa sensação de que ele já tá lá brilhando num palco gigantesco, já transforma isso num troféu, tá ligado? O troféu de campeão, se Deus quiser que venha, que ele traga, que ele tenha o nível e a consciência de estar pleno naquele dia pra trazer esse troféu, vai ser uma felicidade do caramba, mas já é nosso representante, é um moleque que eu tenho muito orgulho, que eu espero e tenho certeza que vai brilhar no palco do Nacional.
E sobrevivência, velho, tipo assim, como o Márcio falou, velho, tipo, a minha companheira tava comigo lá também, foi uma sensação assim de na sexta-feira, não foi nem no dia da batalha, já na sexta-feira quando a gente foi ali pro viaduto, que tava tendo uma resenha ali, um bagulho, você pisar ali, mano, eu até defini isso muito bem, é tipo assim, é tipo você, na minha concepção, eu sou muito viciado em videogame, pra mim foi tipo assim, eu entrar no universo do Mario, tá ligado? Eu falei isso no dia, é tipo você entrar no universo que marcou a sua infância, então eu me sentia ali tipo, caraca, velho, eu tô no viaduto, eu vou rimar aqui amanhã, tá ligado? E, mano, o que aconteceu, perder a primeira fase, perder a segunda fase, pouco importa, mano, na verdade, pouco importa, não é querendo diminuir ou diminuir a minha responsa, a resposta do Marte por ter perdido numa primeira fase nacional, mas pra mim, mano, pouco importa, por quê? Porque eu já sou campeão de ter realizado meu sonho de ter pisado ali, velho, comecei aquele bagulho, comecei em batalha vendo aquilo ali, tá ligado? Eu comecei vendo o duelo antes mesmo de rimar, então, tipo assim, pra um cara que veio de um tempo, de que o duelo de MCs postava vídeo toda sexta-feira, os vídeos que a galera vê hoje como lembrança, eu via sendo atualizado, então pra mim foi um bagulho assim, mano, uma vivência que é impagável, velho. É impagável, tá ligado? É um bagulho que você, quando você chega lá e você percebe o porquê que a gente, o ano inteiro, tá se preparando pra aquele momento, pra conseguir chegar àquele momento, tá ligado? Então o duelo nacional é mais que uma competição, mano, é, sei lá, uma religião, tá ligado? Então, Davi Sena, você considera que conheceu o movimento através do duelo de MCs nacional ou teve outra batalha que você chegou a assistir antes? Como foi esse primeiro contato com as batalhas de rima? Eu comecei vendo batalha em 2011 ali. E nesse tempo, o que a gente tinha no YouTube era 3 opções, na verdade, de batalha. Hoje em dia a gente vê, não conta, tá ligado? Hoje em dia tem que fazer compilado pra gente poder ver todas as batalhas que tem. Mas no meu tempo era 3, que eu conseguia ali ter uma constância vendo. Que era o quê? Que era o duelo de MCs, não era nem o nacional, né? Era o duelo de MCs mesmo lá no viaduto, a edição semanal do duelo, a batalha do museu e as batalhas do Emicida de 2006 que a gente conseguia achar ali, tá ligado? André Matias, com o Dopré, com outros caras que ele já rimou, Negra Rê também. Então, tipo, ali era a minha vivência, mano. Tipo assim, o meu computador, eu tinha um PCzinho velho na época, o meu computador ele só servia pra isso e jogar o jogo do bolo, mano. Era as duas coisas que meu PC funcionava, tá ligado? Então, tipo assim, foi um bagulho que eu tenho muito orgulho, mano. Muito orgulho de ter vivido isso, porque, como eu falei pra vocês, eu sou do tempo que o Duelo Nacional de MCs lançava vídeo semanalmente como edição semanal e não que a gente via como miscelânea, tá ligado? E isso, tipo assim, montou a minha percepção de batalha e montou o que eu queria pra mim, porque eu já escrevia poesia desde o 7º ano do fundamental. E eu também venho de família de músico, meu pai é músico, etc. Então, tipo, eu já tinha aquela parada ali pra ser desenvolvida. Eu só não sabia, mas ainda tinha. Então, tipo, quando eu comecei a ver e perceber e ficava em casa matutando, batucando, fazendo rima, cheio de suporte, rimando pão com arroz e etc. Mas era o caminho que eu queria seguir. Eu olhava pra aqueles caras e pensava, caralho, mano, eu quero isso aí. E foram caras como Birubiru, Dejá, Naui, o FBC, na época que rimava, o Crisim, Douglas Jim, tá ligado? Que montaram tudo isso e fizeram essa vivência. E, graças a Deus, estamos aqui. Desse tempo que você tem de batalha, quem foram as principais pessoas que te apoiaram, que você tem, assim, uma gratidão? Bem, nesse caminho inteiro, mano, vou começar em ordem cronológica. Por quê? Porque no meu ensino médio, quem me inspirou, quem me, tipo assim, deu um empurrão pra eu começar e fazer esse tipo de coisa foi uma professora de história. Eu não sei nem se ela vai conseguir ver isso, não sei nem se vai chegar a ela, mas o nome dela era Laura. Ela era aquela professora, mano, tipo assim, não sei se aqui tem, mas todo mundo tem já passou por aquele professor ripão, tá ligado? Aquele professor louco, entre aspas, das ideias, tá ligado? E ela era esse tipo de professora. E eu fazia freestyle na sala de aula só pra zoar mesmo, só pra brincar. Era na época que o tanque tava em ascensão. Então, tipo, a gente ficava gastando, etc. Gastava até os professores, me perdoe. E ela via essa minha habilidade e ela passava uma atividade à parte pra mim. Eu era um aluno à parte. Por quê? Porque ela passava a atividade comum pros outros alunos e pra mim ela não passava prova nem nada. O que é que ela falava? Tá aqui o capítulo que a gente vai estudar esse semestre. Tu lê inteiro, tu faz um bagulho rimado, 10. Acabou, passei, tá ligado? Então, tipo, resumia o capítulo em uma poesia ou algo do tipo. E assim, comecei a minha trajetória a me interessar. Então, tipo assim, eu fui conhecendo pessoas, pô, Zica da Batalha da Quadrinha, que foi a batalha que começou, foi a primeira batalha que eu pisei, na verdade. Zica, GBS também, que foi o cara que me empurrou pra ir pra quadrinha, que tipo, ele ia fazer um curso lá no Centro Cultural do meu bairro, ele viu o meu talento, etc, e, mano, tu tem que colar na quadrinha porque tu vai bombar nisso aqui, os caras vão te adotar porque tu é diferente, essa parada toda. E a gente foi, né, construindo a outras pessoas, BK, o Rapadura também tem que ser citado, obviamente, que foi o cara que me fez rodar o Brasil, né, foi o cara que me tirou daqui do meu Ceará e me levou pro Brasil inteiro, tá ligado? Baldeia, Coliseu e etc, todo esse holofote, e também a minha companheira, que agora, né, no ano passado a gente estava junto, a gente começou a trabalhar junto,
junto, minha companheira Nicole Melissa, minha namorada, minha esposa, futuramente. Mas todas essas pessoas, principalmente minha família também, obviamente que a minha família eu nunca tive esse problema em si que todo MC tem. Não vou dizer nunca, tive no início, tá ligado? Aquele problema da família não apoiar, da família não abraçar, etc. Tipo assim, a minha mãe, ela no começo, obviamente, sempre teve a desconfiança, mas depois ela entende que esse é meu sonho, ela sabe que esse é meu sonho e hoje ela tá apoiando também comigo, então, tipo, é uma das pessoas que eu também agradeço e coloco nesse balaio. Mas se eu for citar todas as pessoas que serviram como, né, alicerce pra isso, eu vou passar a noite todinha aqui, mas em tese são essas pessoas todas, tá ligado? Que compartilharam, que chegaram junto e que montaram essa história comigo, porque um castelo a gente não constrói sozinho, né, velho? Agora, direcionando a pergunta para Marte, como você conheceu o movimento das batalhas de rima e como foi esse início da sua carreira como MC? Macho, Davi Sena foi 2012, aí tu dá um pulo assim lá pra 2014, 2015, que foi quando eu tive meu primeiro contato assim. Até porque 2012 eu tinha só 8 anos de idade. Aí eu conheci, acho que eu tinha em torno ali de uns 10, 11 anos, que foi quando meu irmão me mostrou um vídeo do Orochi. Esse vídeo é um clássico, né, macho? É o vídeo do Orochi gastando a mãe dele. Esse vídeo é um clássico. E aí, desde então, quando eu vi aquilo, eu fiquei altamente maluco por aquilo, eu fiquei alucinado por aquilo. Ficava tentando fazer aquilo noite e dia com a minha mãe, não conseguia fazer nada. Falava nada com nada. Morava numa favela chamada Itaoca. Salve pra Itaoca, Serrinha. E aí, meu irmão, a gente passava a madrugada todinha rimando. Toda vida que a gente ia dormir, porque a casa era muito pequena, só tinha 2 quartos. O quarto da minha mãe, aí atravessava o quarto dela e passava pro meu quarto. Aí a gente passava a madrugada todinha rimando, que como era só um quarto, a gente tinha uma cama também, era uma cama dividida pra eu e ele. A gente passava a madrugada todinha rimando, embaixo de chuva, embaixo de tiro. E aí, quando passou-se um tempo, esqueci de batalha, já foi, segui minha vida. Cheguei ao auge dos meus 14 anos e já tinha decidido que eu já era velho demais pra batalha de rima e que se eu fosse... e que se fosse pra eu começar, já era pra eu ter começado fazia tempo. Mas é porque eu tinha como referência meu irmão mais velho e ele jogava futebol, né? E tipo, futebol é realmente você precisa fazer as coisas muito novo. E na minha cabeça funcionava dessa forma pra todo e qualquer tipo de coisa. Então pra mim, batalha de rima já tinha acabado. Quando passou-se um ano, eu descobri que tinha uma batalha do lado do meu colégio. Comecei rimando no colégio também, com Levi e Madison, meus dois ex-colegas aí. Entramos na música também. E desde então, foi assim. Passei o ano da pandemia todo treinando, não tinha nada pra fazer em casa, ficava sozinho. E quando as batalhas voltaram, aí foi que eu realmente entrei pras batalhas de rima. Foi que eu realmente tive iniciativa ali de, isso aqui, sabe? Quais lembranças você tem e a quem você tem uma certa gratidão nesse início da sua carreira? KN, ele... Assim que eu comecei, como eu falei, eu tava em casa sozinho, só conheci uma batalha, sabe? Que era a Batalha da Lagoa, que foi onde eu comecei. Porque quando rolou a pandemia, eu ficava rimando em casa e eu ficava treinando, porque a única coisa que eu tinha pra fazer era o que eu gostava muito. Só que quando as batalhas começaram a voltar, eu não conhecia nenhuma batalha. E nenhum MC tinha interesse de se aproximar de mim por eu ser um MC novo. Quando eu soltei no grupo que eu queria colar na batalha e não tinha ninguém, Caine foi lá e me chamou. Aí eu ia, se tinha vontade de desistir, Caine ia lá e me puxava. Caine já me viu diversas vezes chorando, já me viu diversas vezes desistindo. E ele era o cara que ele sempre me puxava do fundo do poço. Até mesmo quando ele tava no fundo, ele ia lá me puxar. E eu tive uma felicidade extrema que até hoje que eu lembro, eu fico muito feliz, que foi quando eu desci do palco do Nacional depois de ter rimado, o Caine tá chorando, tipo, se derramando em lágrimas, muito feliz, me abraçando sem me soltar, mano. Teve outras pessoas também, como o FTZ. FTZ também me ajudou bastante no meu começo. Bastante mesmo. E o Davi Sena também. O Davi Sena, ele foi responsável... Ele é responsável não, ele é meu padrinho, né? Ele me apadrinhou no grupo que se chama Flowtal. Ainda existe nos seus trancos e barrancos. E desde então, existiram algumas pessoas também que tiveram participação, mas das que eu consigo lembrar agora e das que eu consigo realmente sentir que foram, de fato, importantes ali para minhas raízes, acredito que tenha sido essas pessoas. Marte, o que você considera como pontos importantes para estar fazendo parte desse movimento cultural? Acredito que, por um tempo, eu queria realizar meu sonho. Que eu tinha um sonho muito grande e eu nunca tinha me apegado a nada na minha vida e por muito tempo eu
já fiz muitas coisas, mas nunca me senti bom o suficiente pra conseguir continuar fazendo aquilo e levar aquilo como foco. E esse foi um dos pontos de iniciativa. Hoje em dia eu vejo que um dos pontos principais pra isso estar acontecendo é eu conseguir viver do que eu gosto. Eu consegui viver do que eu quero. Porque eu acredito que o maior sonho da minha vida foi ir pro duelo nacional. Tanto faz se era pra assistir, tanto faz se era pra rimar. Desde que esse sonho se iniciou, eu tinha isso na minha cabeça, que um dia eu ia pro duelo nacional, de qualquer forma, ou rimando, ou assistindo. E isso aconteceu. Meu sonho, eu acredito que no fundo do meu coração, ele já está realizado. E que as outras coisas que vêm são objetivos e que eu tenho muitos objetivos a concluir. Mas um dos pontos também é ver que existem pessoas que precisam de iniciativa. Existem pessoas que são mais novas, que entendem que o que é rimar, rimam, mas às vezes seu cérebro tá tão num padrão de rima que é só aquilo, que você não consegue mais enxergar mais âmbitos. E acredito que muitos MCs desistem por conta disso, sabe? E eu não sou um cara que é muito velho na cena de batalha. Eu tenho 6 anos. Davi Sena tem 12, né, Davi Sena? Chamou de velho. Não, mas é porque o Davi Sena, ele tem esse trabalho, como ele falou, entendeu? Não é que ele seja um cara incrível, tipo, pra mim ele é, sabe? Desde sempre eu já observava o Davi Sena dessa forma. Mas, tipo assim, eu acredito que agora é até estranho pra mim. Eu até estranho, porque, tipo, eu vejo pessoas que têm a mesma quantidade de tempo que eu ali, só que, tipo, me observam de uma forma mais diferente, de uma forma mais distante. Mas eu quero aproximar essas pessoas porque é um ponto muito importante elas saberem que elas conseguem enxergar nesses cantos também, entendeu? Então, acredito que esse seja um dos pontos muito importantes de eu estar dentro da cultura ainda, sabe? E de fazer outras pessoas conseguir chegar a ter esse sentimento também. Eu vejo muito que as batalhas de rima e o rap, ele sempre se empregou em passar uma mensagem de transformação social, de representatividade, de voz, pra quem muitas vezes não tem esse espaço pra falar. Davi Sena, quais são os valores e mensagens que você busca expressar nas suas rimas? Velho, eu não consigo estabelecer em números, mas eu vou tentar pra vocês o que vier de freestyle na minha cabeça. Mas por que eu tô falando isso? Eu acho que pra você integrar, principalmente a cultura de batalha de rima, na verdade não vou falar nem da cultura em si, vou falar do hip hop em si. Você tem que ter noção de pilares importantes dessa cultura, que é o quê? Que é a resistência, que é o respeito e que é a noção das raízes, de onde a gente veio, do que é o nosso movimento. E é um bagulho que, querendo ou não, a gente pode admitir, obviamente com pesar no coração, que não é uma parada que hoje em dia é um conhecimento difundido em toda a nossa cultura, tá ligado? A gente chega num moleque da nova geração, muitos não vão ter noção do que isso foi um dia, vão ter noção do que isso é hoje, tá ligado? Vão ter noção da história que tá sendo escrita hoje. Então, eu acho que, como o Márcio falou, e eu falei também, eu me mantenho ainda dentro dessa cultura, não só porque eu amo, não só porque essa é a parada que eu nasci pra fazer, que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, mas sim pra guiar quem quiser ser guiado, tá ligado? Não é guiar todo mundo, porque infelizmente, acho que a gente tentar salvar todo mundo, primeiramente a gente tem que ter uma noção de que todo mundo quer ser salvo. Então eu acho que meu papel aqui dentro ainda dessa cultura é trazer esse alinhamento pra quem quer se alinhar, passar essa mensagem pra quem quer escutar, entender que o rap não é só isso que a gente tá escutando hoje. O rap tem várias ramificações, várias paradas, várias coisas que a gente pode entender como uma mensagem pra nossa vida, seja ela considerada banal pra um, seja ela considerada importante pra outro. Então eu tô aqui, o que eu tento pregar nas minhas rimas é justamente isso, tá ligado? É justamente isso, é aquela parada de fazer a pessoa pensar, aquela parada de trazer conhecimento que muitas vezes não é difundido dentro dessas rodas culturais, seja dentro da batalha, seja fora também. Então é uma parada que eu quero e vou manter durante a minha carreira enquanto eu estiver aqui ainda. E pra você, Martin, quais ideais e valores você busca passar através das suas rimas? Mano, eu acho que eu busco muito o ideal do MC sair do padrão. Acredito que exista muito um padrão aqui dentro do Ceará. Eu acho que não só dentro do Ceará, mas especificamente aqui eu sinto que é muito forte de a gente acabar chegando nos mesmos assuntos, chegando nos mesmos pontos, sendo que a gente tem que articular mais as nossas ideias dentro de batalha. Então eu acho que é uma coisa que deveria acontecer mais. Debates políticos mesmo dentro de batalha, levar assuntos realmente didáticos, e é o que eu tento pregar muito, e eu acho que eu consigo estabelecer muito isso dentro do tradicional, porque o tradicional ele me traz um desenvolvimento melhor do que o bate-volta, sabe? Porque o bate-volta, às vezes você tá no assunto, ele vai encaminhando para outro, no final já combina em outra parada. Mas eu acredito que as ideias que eu tento trazer, até mesmo na forma que eu falo e na minha dicção, é tentar deixar algo mais didático e claro, sabe? Porque, querendo ou não, o nosso público, ele também tem que entender as coisas que a gente tem que expressar. E
isso tem que ser de uma maneira mais mastigada e mais fácil pra eles, entendeu? Então, eu acredito que a batalha de MC não tem que ser só para os MCs, mas sim pra todas as pessoas que fazem parte daquele meio. Posso dar só um... Pode dar um adendo. É que o Márcio falou sobre trazer ideias novas, pregar ideias novas, trazer a batalha mais didática. Eu lembrei de um comentário que ocorreu quando eu rimei no Coliseu uma vez. Foi na primeira vez que eu fui no Coliseu até. Que eu não sei se foi contra o Fampa. Acho que foi, o Fampa da RJ. Que eu respondi, ele falou um ataque, eu só sei que eu respondi alguma coisa sobre reforma agrária, tá ligado? Eu falei, meu povo já vive iludido por uma tal reforma agrária. Então, tipo assim, quantas vezes você já viu reforma agrária sendo falada dentro de uma batalha, tá ligado? Eu acho que se a gente for pautar aqui, a gente não chega a 2 ou 3 vezes, se pá nenhuma, tá ligado? Nessa batalha tem um comentário justamente do cara, um cara falou tipo, caraca, mano, esse Davi Sena, ele é muito avançado, quem é que traz reforma agrária pra dentro de uma batalha de rima, tá ligado? Então, tipo assim, são assuntos que a gente acha que o nosso público não quer, mas o nosso público tem sede também de saber disso, tá ligado? Também tem sede de conhecimento. Então, eu acho que MCs tipo Marte, MCs como o Mandacaru, por exemplo, também, que pensa muito fora da caixa, MCs como o Barreto também, que tenta trazer uma mensagem diferente do que é difundido, são muito necessários dentro dessa cena, tá ligado? Então, tipo, eu acho que esse tipo de mensagem ainda existe dentro do rap. Só precisa de pessoas pra falar, porque pessoas pra ouvir tem. Então, é uma parada que precisa ser difundido dentro da cabeça dos MCs, assim, de saber que, tipo, pô, mano, eu tô aqui com uma missão. A minha música precisa salvar alguém. Eu preciso salvar alguém. Então, tipo, é uma parada que me veio agora aqui quando o Márcio falou, que o público realmente tem essa sede. A gente só precisa identificar e trazer a água pra eles, tá ligado? Pô, mano, isso aí aconteceu comigo essa semana. Eu tá falando sobre exploração, COP30, tá num debate político mesmo, e o MC falou assim, ó, mas eu vou te matar e furar teu coração. Aí a galera caiu todo mundo em cima, e eu, oxe, ninguém deu um fio sobre isso, sabe? Mas é um negócio que a gente tem que trazer pro nosso público também, pra eles entenderem a importância de a gente estar debatendo sobre esses assuntos. Eu vejo que as batalhas de rima, ela é utilizada para representar a voz da quebrada, independente de gênero, raça, cor ou crença. E dentro desse contexto das batalhas de rima, qual a importância dessa representatividade e da construção da sua identidade como um todo? Marte. Cara, eu acredito que é um impacto muito grande, porque você ser periférico, ter uma voz ativa dentro de uma cultura é algo que realmente eleva a nossa estima também, sabe? Seguinte, a gente trazendo a nossa quebrada, crescendo ela, pela nossa voz, pelo nosso meio, pela nossa forma de agir, as outras pessoas que vieram do mesmo canto, elas conseguem te ver como espelho, conseguem se espelhar, elas conseguem te observar e pensar, pô, se ele conseguiu sair dali, de onde eu saí, por que eu não consigo também? Se ele consegue construir isso, por que eu não consigo também? Um cara que é muito importante pra isso, o M. Charles é um exímio exemplo disso. Tonhão também é um exímio exemplo disso. Quando eu assisti o M. Charles, eu acho que eu não tinha começado... Não, já tinha começado a rimar. Mas depois que eu vi que ele ganhou nacional, pra mim, tipo, mano, eu consigo nacional. Eu lembro que deu falando essa frase. Eu lembro de eu deitado no fundo da minha avó assistindo nacional e falar isso pra mim. Macho, eu consigo isso aqui. Você se sentiu representado? Mais que representado, mano. Eu acho que eu me senti muito mais que representado. Eu acho que quem não consegue ver o Charles como uma representação, porque querendo ou não, o Charles, ele é isso, entendeu? A gente é isso também. Só que o Charles de uma forma mais grandiosa, porque ele trouxe um título pro estado do Ceará. Então, acredito que é de suma importância levantar de onde a gente veio, levantar o que a gente é e o que nós somos por vir daqueles lugares, sabe? E você acredita que levar as batalhas de rima para dentro das escolas, para dentro das faculdades, é algo importante? E o porquê? De suma importância, mano. De suma importância. Justamente para pessoas que já têm essa predisposição para querer se incluir dentro dessa cultura. Estar incluso dentro dessa cultura. Eu acredito que se tivesse acontecido uma batalha de rima dentro do meu colégio, eu já teria tido um desenvolvimento bem maior antes. Já teria tido interesse bem maior antes do que eu já tinha. Porque eu comecei no colégio também. Eu comecei no colégio também com 2 amigos meus. Nunca colei na batalha. Pra mim era tipo... Meu Deus, uma batalha de rima, eu vou chegar... eu vou ganhar de todo mundo. A primeira que eu fui, eu perdi 2-0. Mas enfim. Ainda assim, pra mim era um negócio, tipo, fantástico. Era um negócio que, tipo assim, eu era fantástico fazendo aquilo. Só que eu não sabia como fazer, não sabia como chegar e não sabia onde chegar. Por sorte, tinha uma pracinha do lado do meu colégio onde acontecia. Mas se não fosse isso, eu, pessoalmente, acho que nunca teria chegado em uma batalha. Quanto ao seu ponto de vista sobre a importância das batalhas dentro das escolas e universidades,
Davi Sena? Marte já fez evento na escola, eu também. A gente já até conduziu de organizar mesmo um coletivo para fazer um evento na escola. Foi fantástico, tá ligado? E eu tive até uma experiência recente no IFCE, que é faculdade. Tipo assim, mano, toda vez que eu saio de rimar em uma escola, eu sempre falo a mesma coisa. Caramba, mano, é muito bom rimar em escola. Por quê? Porque você tá levando algo que a grande parte daquele público ali, querendo ou não, um outro já deve ter ido numa batalha, mas uma grande parte só viu aquilo ali pela tela de um celular, tá ligado? Então é tipo assim, você vê um jogo de futebol pelo estádio, tá ligado? É outra coisa, é outra sensação e é um público que te abraça, é um público que entende o que você quer falar, que escuta o que você quer falar, que abraça a sua arte como tem que ser abraçada. Querendo ou não, a raiz do nosso movimento, quer dizer, o fruto do nosso movimento que vai gerar outras raízes, vai gerar outras árvores, está dentro das escolas porque o nosso movimento é muito ligado à juventude hoje em dia. Nosso movimento é muito ligado à juventude hoje em dia, tanto por MCs quanto por público, tanto por quem assiste. Então, é muito importante a gente estar presente nas escolas porque a gente vai estar trazendo esse público novo para dentro de uma batalha e a gente vai juntar com aquele público que já está dentro de uma batalha e a gente vai fortalecer mais ainda aquele movimento, porque querendo ou não, a gente tem que semear a nossa arte em mentes que estão férteis e abertas para cultivar aquela mensagem. Então é muito importante estar trazendo batalhas para dentro da escola, dentro de faculdade. Ali na porta de entrada a gente até falou que, que seria muito da hora ter uma batalha ali naquele palco que tem lá ali perto da portaria, tá ligado? Então, é muito importante, mano, porque querendo ou não, a batalha é um método de ensino também, porque é uma difusão de informações rápidas. Um AMC fala uma coisa aqui, fala um assunto ali, fala outro assunto ali, e a gente vai compartilhando essa informação e essa arte e cultura e todo mundo sai ganhando. A batalha sai ganhando, o hip hop sai ganhando, principalmente o público também que está sendo apresentado a uma nova arte, uma nova modalidade também sai ganhando. Você sente que a prefeitura de Fortaleza tem abraçado o movimento, a Rede Cuca tem apoiado, a Rede Juve é importante para esse movimento e como você vê essas ações? Como eu falei, minha primeira batalha foi a quadrinha que acontecia dentro de um Cuca, né? Era dentro do Cuca do Bundubim. As redes Cucas, a prefeitura em si, o programa Juve também, desde o meu tempo, desde o meu início, se mostrou presente ali em vários movimentos de batalha. O Viradão do Cuca sempre teve batalha, é histórico ter batalha também no Viradão. Então, sempre esteve ali presente e é uma movimentação que, a gente é grato, tá ligado? Obviamente, a gente sabe que a gente merece bem mais, a gente sabe que o nosso movimento é bem maior e merece esse investimento inteiro, né? Circuitos como o CCBR também, que o Marte está presente atualmente, que está rolando nas redes Cuca, também é um fortalecimento muito grande e a gente precisa disso, né? Porque querendo ou não, a gente é um movimento independente. Então, a gente estava falando mais cedo, antes de começar o podcast, sobre apoio, seja de empresas privadas, mas também do governo, que é essencial, porque querendo ou não, acima de tudo, além de competição, além de arte, além disso tudo, a gente é cultura, né? Então, tudo que é cultural, a gente precisa estar fortalecendo e estar trazendo para dentro dessas redes aí da prefeitura. Márcio, como o Davi Sena bem pontuou, está acontecendo o circuito de batalha de rima aqui em Fortaleza, que é um projeto totalmente novo, porque foi inaugurado em novembro de 2025. Explica um pouco como está sendo esse circuito. O CCBR ele vem com um intuito muito bacana. E eu acredito que, como o Davi Sena falou, o sistema de juventude, o Cuca, eles já tinham essa disposição, só que agora eles estão tendo essa disposição efetivamente em querer fechar com as batalhas de rima. CCBR, ele vai ser uma disputa que vai valer R$2.000 no final. As batalhas de rima vão ganhar com o CCBR. Cada semifinalista vai estar representando uma batalha. Cada MC finalista vai estar representando uma batalha, na verdade. Os semifinalistas, quem passar para a semifinal, cada MC vai ganhar um kit de batalha e vai dar para sua própria batalha. 2 microfones, uma caixa de som. E, eram coisas que pra gente, até um tempo atrás, era... Meu Deus, vamos ganhar um kit de microfone e caixa de som do Cuca, do negócio lá da juventude, perdão. E eu acredito que agora, em si, eles tá sendo realmente uma coisa muito efetiva. Levar um MC pra fora do seu estado com um intercâmbio cultural, com tudo pago, pra você conhecer e você rimar nas batalhas lá de fora, nas maiores batalhas do Brasil, é realmente se entrosar dentro de uma cultura e querer fazer com que aquelas pessoas consigam manifestar a sua arte, não só dentro do seu estado, mas sim proliferar eles pra outros cantos. Então, eu acredito que o intuito do CCBR realmente tá sendo um trabalho magnífico, mano. A gente vê muita importância
importância desses eventos, né, para promover as batalhas de rima. E outros eventos têm inserido as batalhas de rima na programação, como é o caso do Sana e também eventos de shopping. Como você vê essa importância de as batalhas de rima ir para outros espaços além do espaço público? São espaços que a gente realmente tem muita dificuldade de conseguir estar. Entendeu? Então, só de a gente estar ocupando um espaço desse, realmente é uma exímia conquista, sabe? E tipo assim, ainda assim, é um espaço bem difícil, mano. Porque é um público bem específico, é um público que não quer escutar aquilo, é um público que não pode falar disso. Se eu não me engano, uma vez no Rio Mar, a gente não podia falar sobre política, a gente não podia falar nada que insinuasse isso. Então, realmente, é um espaço que a gente tá conquistando, só que a gente ainda tá com um olhar meio tipo, esses caras aí do hip hop, sabe? Esses caras aí do rap. Mas eu acredito que realmente está sendo um trabalho que está desenvolvido. Assim como nas escolas também, acredito que até um tempo atrás as escolas ainda tinham esse olhar, tipo, ei, esses caras aí da batalha de rima. Porque ficou aquela marginalização do movimento de que, tipo assim, a gente só vai falar sobre gastação, a gente só vai falar sobre pedalharia, a gente só vai xingar um ao outro. Ficou essa parada pra gente, esse olhar. Só que agora, como o Davicena falou, já é mais um desenvolvimento, já é um negócio mais desenvolvido. As pessoas veem que a gente consegue aderir conteúdo nas coisas que a gente tá falando. Então tá sendo coisas mais, situações mais aceitas. Eu, pessoalmente, consegui trazer uma batalha de rima pra dentro do Parangaba, juntamente com a ajuda da Back Heroes. E foi um evento muito bom. Só que foi um evento no qual eles queriam colocar muitas restrições e a gente ainda assim deu jeito de fazer do nosso jeitinho, sabe? Mas realmente é muito importante a gente estar trazendo as batalhas para um espaço no qual dificilmente a gente consegue ocupar. Eu vejo muito que vocês têm uma vivência dentro e fora do estado. Rimando na aldeia, rimando na Batalha da Matrix, ou em outros estados ou outros espaços. Qual a relevância de estar rimando em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que foram pioneiras nesse movimento? São Paulo eu não explorei muito ainda, é uma área para mim ainda que ainda precisa renderizar, por assim dizer. Porque em São Paulo eu fui pra aldeia, né, que eu tava num bate-volta, eu tinha ido fazer um show com o Rapadura em Sorocaba, aproveitei e fui na aldeia, fui pro RJ pra casa dele no dia seguinte, da outra vez eu fui pra final do Francamente, em 2023. Rio de Janeiro ali foi o que eu mais vivi mesmo assim em termos, Rio e Brasília, foi o que eu mais vivi assim em termos de vivência, mas como você tá falando do eixo, cara, o Rio, velho, tipo assim, eu não tenho negatividades pra falar, a gente sempre tem, querendo ou não, de corre pessoalmente, de querendo ou não, falta uma grana ali, falta algo ali pra gente se manter, mas em termos de batalha, velho, querendo ou não, o Márcio também teve essa vivência esse ano, é uma parada assim que você parece que, não sei, mano, dá aquela sensação de big leagues, tá ligado? Tipo assim, caralho, eu tô numa liga grande agora, eu tô aqui, eu tô numa parada que, falando de batalha em si, não falando do bastidor por trás, mas é muito da hora porque o nível de competitividade é uma parada que você fica fascinado, assim, olhando, tipo, caraca, mano, os caras tão rimando a Vera porque eu também vou rimar a Vera, tá ligado? Eu quero rimar a Vera porque os caras estão rimando a Vera. Então, tipo assim, é como você, querendo ou não, não decrescendo a nossa liga, a nossa grandeza, o nosso nível, mas exaltando dos caras também. Você chega num ambiente desse e vê caras que você via só pela tela da TV, você, de uma forma ou outra você se inspira mais a fazer a sua arte melhor. Você se inspira a querer rimar melhor. A vivência de estar no Rio de Janeiro, de estar em São Paulo, querendo ou não, você tá respirando a cultura hip hop em si, porque querendo ou não, os caras também foram berço disso tudo. A gente passou esse tempo lá no Rio, eu passei 6 meses em 2020 e foram 6 meses assim, mano, que querendo ou não, foram os melhores 6 meses assim que eu posso colocar na minha carreira fora do estado, porque foram 6 meses que me alavancaram pra cena de lá. Você chegar numa batalha, mano, por exemplo, como eu cheguei no Nacional ano passado, chegar no Nacional e ver um cara como o Alan Freestyle e falar, não, os favoritos pra mim esse ano, o cara é jurado, é Davicena, fulano e fulano, tá ligado? Por quê? Porque eu passei esses 6 meses e ele me viu rimando pessoalmente lá no Rio, tá ligado? Então, querendo ou não, é uma vivência, uma experiência muito fantástica em termos de batalha, mas em termos de vivência, em termos de se manter lá, a gente sabe que tem esses obstáculos. Então, a gente tem que estar disposto a viver esse sonho a full. A parte do sonho e a parte do pesadelo também, entre aspas, tá ligado? Porque, querendo ou não, é um corre do caramba viver e fazer rima fora do nosso estado. Porque aí tem toda a parada daqui, a gente já sabe, não vou falar o clichê, né? Da panela, da toda aquela questão em si. Mas foram, tipo assim, 6 meses fantásticos que eu passei no Rio de Janeiro. Passei agora também, ano passado em Brasília também, né? Não é o assunto, mas abordando. É uma vivência, assim, muito diferente, mano. Querendo ou não, a gente sabe que é diferente. A gente sabe que não é só o local que é diferente. Tudo é diferente, tá ligado? É basicamente isso que eu tenho pra falar. Tem muita coisa pra falar sobre isso, mas eu vou me limitar e deixar o Márcio falar também pra gente continuar.
Como bem pontua o Sabotagem MC, rap é compromisso, não é viagem. E, Marte, eu tô entrando num assunto delicado aqui. Batalha sem disciplina e fundamentos não é batalha, e sim uma resenha. O que você pensa sobre isso? Ah, mano, isso é um fato, tá ligado? Tipo, é o que eu já conversei com muitos MCs, mano. E é o que eu tento botar muito na cabeça da galera que tá chegando agora também, tá ligado? Dos MCs que estão chegando agora. Yurex, Zig, outros pivetes também, Vampzinho. E tipo assim, é um compromisso que a gente tem que ter, não só com nós mesmos, mas com a plateia também e com todo o pessoal que faz essa cultura andar, que faz essa cultura se movimentar. E o respeito um com os outros também. Esse compromisso a gente consegue enxergar também muito lá de fora. É um compromisso muito nítido com a galera lá de fora. Porque, assim, a gente tem que ter esse compromisso e a gente tem que fazer dobrado, porque pra nós é mais difícil, mano, querendo ou não. Porque todo dia os caras lá, eles estão com exemplos na frente dele, mano, sabe? Todo dia, tipo, tu vai por uma batalha qualquer, às vezes tu se encontra com o Big Mike, tu vê, pô, mano, esse cara tá aqui rimando nessa mesma batalha que eu e ele já rima em batalhas gigantescas, mano. Meu compromisso com isso tem que ser foda, mano. Meu compromisso com isso tem que ser que nem desse cara, porque eu quero ser que nem esse cara ou maior que esse cara. Só que aqui é um negócio que fica mais distante, entendeu? É um negócio que fica mais distante. E é por isso que esse compromisso ele tem que vir da gente que já tem uma caminhada a mais, que já tem uns passos mais à frente, porque eles têm que olhar pra gente e pensar essa mesma coisa, mano. A gente é o exemplo mais próximos pra eles do que pode acontecer com a gente indo lá fora. Apesar de, tipo assim, a gente não ter uma renda que nem a dos caras, a gente não tem uma renda dentro disso, a gente não tem uma parada assim, mas da gente tá realmente se movimentando e fazendo as coisas acontecer, entendeu? Acho que boa parte da carreira também exige muito do compromisso da pessoa em relação ao que ela tá fazendo e a arte e a cultura também. Sobre o que o Baixo falou, mano, me lembrou uma parada que eu falei, eu não lembro quem foi o MC, eu só lembro que foi na Batalha do Planalto, a extinta Batalha do Planalto, que aconteceu lá no Jardim Fluminense. Em 2017, eu conheci o Rapadura em 2019, foi aí que eu comecei a tirar alguma coisa do meu trabalho, da minha arte. Mas 2018, 2017, mano, era saudades quando tudo era só freestyle na roda e geral era só mais um, tá ligado? Mas eu falei esse lema de uma forma, eu falei assim, naturalmente, e trouxe isso como um lema de vida, tipo, mano, eu não tiro R$1, mas eu trabalho com rap, tá ligado? Meu trabalho é rap, era o trampo que eu tinha. E o que eu quero dizer com isso? É uma visão que eu passo pra altos moleques de hoje em dia. O Marte até falou um exemplo, o Yurex, que é um moleque que, tipo assim, eu admiro pra caramba, porque ele tem essa seriedade, essa sede de querer fazer o rap, fazer isso, viver essa caminhada de uma forma certa, tá ligado? De correr com o compromisso que o Sabotagem falou, por exemplo. É isso que eu quero passar pra molecada de hoje em dia, pra quem também, pra quem já é cachorro velho que nem eu, também quiser ouvir esse conselho, de se entender como artista, saber que isso é seu trabalho, mesmo que você não esteja tirando R$1 disso aqui ainda, tá ligado? Então, tipo, mano, se porta como artista, se comporta como artista, tenha o profissionalismo e o respeito pela tua profissão, como quem realmente ganha milhões com aquilo e tem aquilo ali como a única fonte de renda, e se você perder, você não vai ter mais nada. Tem esse respeito, se liga, acho que a primeira coisa que você tem que trazer pra você nessa caminhada de rap como pilar central, mano. Respeito pela cultura, respeito pelo seu trabalho, respeito pela sua postura como artista, tá ligado? Eu acho que a gente só leva as coisas a sério quando ela começa a gerar, a trazer alguma coisa. Mas eu acho que o MC, principalmente, ele precisa ter essa consciência antes mesmo disso gerar, porque, querendo ou não, a gente tá visto em cima de um palco por todo mundo. Aquelas pessoas que estão nos assistindo, que são basicamente, como que eu posso dizer, espelhos, né? São reflexos do que a gente mostra para aquelas pessoas. Então a gente precisa transparecer isso pro nosso público, tá ligado? E também pra quem tá nos assistindo como MC. Eu vejo que o Rapadura, como você bem mencionou, ele faz da música dele um instrumento de crítica, reflexão e também de resistência, porque ele traz a regionalidade pra dentro do som que ele produz, assim como as batalhas de rima. O que você tem a pontuar sobre isso? Perguntou pra pessoa correta, né? Porque é como eu falo, mano, rap que trata a cultura nordestina como ela realmente é, não tem como a gente falar sem falar do Rapadura em si. E eu acho que, óbvio, a gente não precisa pegar o que ele faz, como ele faz, ao pé da letra, porque o que ele é, o que ele faz, o que ele veste, é o que ele sempre foi, é o que ele sempre se identificou. Rapadura sempre gostou desse tipo de coisa, do homem do campo, da vida do campo, do cearense agricultor, mesmo aquele cearense raiz que a gente conhece. Mas a gente não é obrigado também a pegar um chapéu de palha, como ele faz, e ir pra uma batalha, obviamente, tá ligado? Mas a gente tem que entender aquele chapéu de palha não na nossa cabeça,
cabeça, mas aqui dentro do nosso coração do que a gente é como resistência nordestina. Então, bem citado como o Márcio, por exemplo, falou agora do Charles, o Charles é um grande exemplo disso. O sotaque do Charles é muito forte. O jeito do Charles agir é como um cearense. E ele se brilhou no Brasil afora como um cearense. O Brasil abraçou o Charles porque ele era cearense à torta e à direita, do sotaque até a forma de se portar, tá ligado? Então eu acho que a gente precisa manter essa raiz do que é a nossa cultura, do que é a nossa vivência, do que é o nosso sotaque, do que é as nossas gírias, pro Brasil inteiro ver, tá ligado? Eu acho que a gente não vou falar contaminar, mas vou falar, a gente precisa evitar essa simbiose, que é toda essa mania que vem de fora, não só do eixo que eu falo de fora de todo mundo mesmo, tipo da gringa e etc. Trazer isso como uma inspiração, mas sem esquecer do que a gente já nasceu dentro, tá ligado? Então, tipo, eu acho que manter essa raiz, trazer nossos ícones pra cá, exaltar nossos ícones como Rapadura, Charles, Dom L, os caras da Fortown também, que querendo ou não são pilares da nossa cultura, é muito importante. Eu acho que é o caminho correto pra gente que é resistência, continuar sendo resistência, que é o nós somos, né? Márcio, você gostaria de complementar como as batalhas de rimas se tornam instrumentos de crítica, reflexão e resistência? Mano, como elas são forma de crítica, cultura e resistência? Isso. Mano, de diversas formas, sabe? Eu acho que não só na forma que a gente se expressa, mas também na forma que a gente se porta. E também muito da nossa gesticulação, mano. Porque, querendo ou não, é um movimento que existe uma parte teatral ali, sabe? Da gente falar, da gente se expor. Charles faz muito isso, mano. Não olhe pra mim, noventinha. Na movimentação dele, em tudo, mano. Sabe? Em tudo. Eu acredito que são de inúmeras formas a gente pode fazer essa demonstração, sabe? Então, acho que eu não tenho muito o que pontuar. Porque a forma expressiva dela já diz muito sobre si. E a gente vê muito que o trabalho em Fortaleza das batalhas de rima, ele tem crescido. Ele é um movimento que cada vez ganha mais resistência, ele ganha mais destaque. Tanto é que foi a primeira vez que uma batalha de rima e um MC de Fortaleza foi capa de uma matéria de jornal, como é o caso do Snatch MC esse ano, né? A gente nunca tinha visto isso antes. E como as batalhas de rima em Fortaleza, no seu ponto de visão, tem ganhado mais destaque dentro desse cenário? Mano, a gente movimenta massas, né? A gente movimenta pessoas, sabe? Então, a gente é um movimento político. Eu acredito que a nossa força tá aí também, sabe? Então, a partir do momento que a gente passa em uma capa de um jornal, isso já é muito significativo, mano. A gente já tá deixando de ser aquela visão de tipo assim, mano, essa galera do hip hop aí, rimando contra o outro, vai falar só besteira, vai xingar um ao outro. A gente não tá passando como isso, a gente não tá passando como algo marginalizado, a gente tá passando como um meio de arte que tá realmente crescendo. A gente tá explorando um mercado que existe dentro das batalhas de rima também, porque existe um mercado dentro das batalhas de rima, e isso é nítido, isso é claro. Movimentamos pessoas, movimentamos praças, movimentamos shoppings, movimentamos escolas. Então eu acredito que isso é de suma importância, mano. E pronto, do ano passado pra cá, eu tenho pra mim que começou a acontecer uma crescente daí. Do ano passado pra cá, ano passado acredito que foi um ano de batalha de rima aqui no estado do Ceará. Na minha percepção, foi o ano de batalha de rima no estado do Ceará. Esse ano já não foi tão forte, só que esse ano a gente já tava com mais apoio. Acredito que ano que vem a gente vai estar com mais apoio que esse ano, e a tendência, se a gente continuar dessa forma, é crescer, mano. Então, tipo assim, a nossa formação também pra essas coisas tem que ser muito importante. Nos cantos que a gente tem que estar, nos cantos que a gente não pode estar, com pessoas que a gente tem interesse de ajudar a gente ou de só usurpar da nossa cultura, sabe? Davicena, você gostaria de complementar sobre como as batalhas de rima em Fortaleza, no Ceará, têm ganhado destaque? Velho, tipo assim, ainda bem que, querendo ou não, a gente conseguiu pegar um pouco do bonde que foi ali por 2023, 2024, como o Márcio montou, que foi esse boom das batalhas de rima no Brasil inteiro, né? TikTok trouxe, aldeia, etc, pode pá. Querendo ou não, por exemplo, vou dar um exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela vê TikTok pra caramba. Minha mãe, uma hora, ela vai estar rolando na tela dela, vai ver uma batalha. Ela vai saber que aquilo que eu faço, querendo ou não, tá ali dentro daquela bolha que ela tá inserida dentro da internet, tá ligado? Eu acho que isso ajudou muito a quebrar esse preconceito. Porque como o Márcio falou, antigamente a gente, até hoje também,
também, querendo ou não, porque o preconceito é algo que, infelizmente, a gente luta contra, é um inimigo que ainda não morreu, mas a gente tá lutando contra. Vez ou outra passa alguém e vê como algo marginalizado, mas também, assim como passou esse cara que viu algo como algo marginalizado, passou outro que viu, achou interessante, entrou ali no movimento, foi ver, ficou até a final e assistiu. Então, tipo, a gente teve essa aceitação maior das batalhas por esse mercado que se inseriu, de querendo ou não ver a gente como artistas profissionais, pessoas que também conseguem exercer uma arte que seja, não é ali escrita, não é esculpida, não é pintada, mas a gente tá fazendo arte também, se liga? Então, o fato do Snart, por exemplo, tá numa capa de jornal, é uma prova gigantesca disso, que a gente tem algo muito maior a colher, só que para colher a gente também tem que começar a plantar, né? A gente tem que começar a ter essa visão de que a gente está inserido dentro de um mercado e a gente tem que ter a postura de quem está inserido dentro de um mercado e pensar como alguém que está inserido dentro de um mercado. Como que a gente faz isso estrategicamente, em termos de postura também artística, como eu falei, tratar a batalha de rima como realmente um evento cultural, não só um rolê, não só um encontro entre amigos, querendo ou não também é, mas entender que aquilo primeiramente é um espaço cultural que tem muito a crescer e a gente sabe que tem olhos vendo isso acontecer. E tem cada vez mais ampliado o público. E também a gente vê que essa presença do público é muito importante no online, né? Porque foi através do YouTube que você teve o seu primeiro contato com as batalhas de rima, assim como o Marte também. Como que o público ele pode contribuir para as batalhas de rima, tanto no online quanto no presencial? Com a palavra, Marte. Pô, mano, só vou botar um ponto aqui que o Davicena falou que a mãe dele é uma hora passa, né, na tela. Pô, mano, a minha mãe, ela tá começando a entrar no mundo de batalha de rima, mano. E eu tô começando a ficar muito feliz com isso, tá? Olha, ela começa a falar do Charuel, que é o Samuel. Ei, aquele Charuel vai enfrentar o John, é? Aí eu, quem é John, mulher? Então eu acredito que um complementa o outro, sabe? Um complementa o outro. A minha mãe vê, ela sabe o que eu faço, aí ela vai se interessar em assistir, sabe? Uma pessoa... dificilmente acontece, mas de alguém assistir primeiro uma batalha pessoalmente, depois conhecer uma batalha no YouTube, e depois vai atrás e vai ver que a cultura é bem maior do que ela tava pensando. Então eu acredito que um complementa o outro, e a gente precisa trabalhar muito nos dois, mano. Porque se a gente não conseguir ter um público educado, sabe? Tanto na internet quanto fora, é basicamente regredir, mano. Então a gente realmente precisa ter muita atenção com o nosso público, e acredito que a gente complementando isso tanto na internet, nos meios, nas redes sociais, quanto publicamente, vai elevar a nossa cultura, as batalhas de rima a um nível muito, muito, muito alto, e a gente vai explorar bem mais do que a gente tem para explorar dentro desse mercado. E o público, ele tem um papel muito importante dentro das batalhas de rima, porque é ele quem decide quem vai passar para a próxima fase, já que a batalha é um duelo, né? Uhum. É um contra um, e através do grito, a gente percebe quem, a gente chega à conclusão, quem passou para a próxima fase é decidido o resultado, né? Positivo. O que acontece durante as batalhas de rima que não acontece em shows de rap? Essa conexão que o público tem diretamente com o MC. Acho que é a interação, né, mano? Sabe? Eu acho que é a interação de você olhar pra cara do outro MC e gritar, e olhar pra cara do público e gritar também. E eu, pessoalmente, eu rimando, eu sou um louco, mano. Eu me transformo totalmente. O estadual que o DC se enfrentou, e esse último estadual, eu mando rima, eu olho pro cara, grito, olho pra plateia, grito, a galera vai pra plateia, a plateia vem com energia. Então, tipo assim, somos movidos à energia, irmão. E quem passa essa energia é a plateia, tá ligado? Então, eu acredito que seja um diferencial bem, bem grande, a interação. Você considera que essa conexão é muito forte dentro das batalhas de rima? A conexão do público com o MC? Isso. Gigantesca, mano. Teve, falando de conexão de público, né? No último Beira Hell que teve, né, que foi o aniversário do Beira, a final tinha lá uma estrutura montada, palco, microfone, etc. Na final, o Charles deu uma ideia que eu achei, tipo assim, caraca, mano, tipo, ele pode ter dado essa ideia com outra intenção, mas é muito da hora também esse ponto, que é o quê? O Charles deu a ideia da gente descer do palco e fazer a batalha na voz mesmo, ali perto do público, tá ligado? Muito e, bom. Mano, a vibe foi tipo assim, a vibe do evento em si tava linda, tá ligado? O público muito participativo e gritando pra rima mesmo ali em cima do palco, mas na hora que a gente desceu do palco e sentiu aquele calor vindo ali do lado, é outra parada, tá ligado? É outra fita. E num show de rap, né, de uma forma ou outra, não vai ter muito isso, porque querendo ou não, o artista vai ficar ali no palco, vai ficar lá em cima e toda aquela parada. E a batalha, ela transmite exatamente isso, tá ligado? Uma coisa que o Márcio falou, que é o público se sentir parte daquele espetáculo. E sem aquele espetáculo, a batalha não existe, se liga?
E quais são os elementos da realidade social estão presentes dentro das batalhas de rima que muitas vezes passam despercebidos pelo público que não tá frequentando a batalha de rima ou que tá vendo a batalha de rima pela primeira vez? Eu acho que, primeiramente, é a dificuldade de cada artista pra se manter naquilo ali, seja financeiramente, seja psicologicamente, tá ligado? É aquela parada de que é aquele típico clichê, né? Ninguém sabe da lágrima do palhaço, por assim dizer, tá ligado? Então, quem vê ali um artista como o Marte, por exemplo, acabou de citar, que é um artista, por exemplo, que é um cara muito eufórico, muito, sabe, elétrico no palco, não sabe os problemas que ele tá passando ali atrás daquilo, seja em casa, seja na quebrada também, porque a gente vai, quem vem de periferia, mano, quem vai pra uma batalha sabe que pode chegar lá, quem mora em Fortaleza sabe, pode chegar lá, acontecer qualquer fita, ou na volta acontecer qualquer fita. Então a gente, é uma realidade que passa muito despercebida do público, porque o público sabe o que é aquele Davi que tá ali no palco e aquele Davi que tá ali no Rios, mas não sabe qual é aquele Davi que tá ali em casa, não sabe qual é aquele Davi que tá ali na granja, tá ligado? Então eu acho que é uma parada que passa um pouco despercebido do público ainda, principalmente esse público jovem, que não chegou nessa era do hip hop onde a gente realmente sabia o que era a quebrada, tá ligado? O que era passado, o que era a quebrada dentro das músicas. E pra você, Marte, quais são as reflexões que as rimas costumam provocar nesse público? O que tu pensa sobre isso, teu ponto de visão? Como você enxerga esse papel? Ah, mano, isso aí é um papel muito importante, tá ligado? É uma parada muito fundamental, mano, porque, querendo ou não, a batalha de rima não é só uma trocação de punchlines, mano, é uma trocação de ideia, é um debate entre dois MCs e, tipo, é uma parada que é informativa, mano. Pra quem tá escutando, é informativo, sabe? Então, é de suma importância que o público entenda isso, tá ligado? Que eles escutem e que a gente saiba o que é que a gente tá querendo situar ali, entendeu? O que a gente tá querendo passar ali. E também isso é uma coisa que tem que vir de nós também, né, mano? E é muito importante esse papel da batalha de rima tá desconstruindo esse preconceito, esse estigma social que tá em volta ali, né? Que é um local público feito predominantemente por pessoas da periferia. Não é a realidade de todo mundo, mas é a realidade de muitos, né? Com certeza, mano. Vocês enfrentam preconceitos por ser MC? Já enfrentaram algum preconceito? Pode estar partilhando comigo? Com certeza, meu mano. Com certeza, tanto em compartilhar com você, com certeza a gente sofre, mano. Pô, mano, a gente sofre, tipo, é uma parada que não some, mano, tá ligado? Uma parada que não some, é uma coisa que a gente luta constantemente. A gente começa escutando esse tipo de preconceito da família, pelo menos comigo foi. Escutando da família, tipo assim, eu ainda escuto, mano. Da família mesmo também, de amigos também, primo, prima. E, normalmente, por incrível que parível, como eu falo, é difícil você... acho que é mais difícil você escutar um preconceito direto de uma pessoa que você não conhece, e é mais fácil você escutar de uma pessoa que convive com você e sabe que você faz aquilo, sabe? É mais fácil você escutar dessas pessoas mais próximas do que das pessoas mais distantes. Mas ainda também é muito ruim quando você escuta de uma pessoa que é mais distante daquilo, porque elas não entendem o que você faz. Mas um familiar entende o que você faz e o que você tá fazendo, tá ligado? Davicena, você já vivenciou alguma situação de preconceito por ser MC? Você já presenciou o preconceito? Tipo assim, como o Macho falou, você começa em casa de uma forma ou outra, tá ligado? No meu caso, obviamente, não foi tão pesado assim a ponto de ser algo insultante, por assim dizer, tá ligado? Aquela parada, vagabundo, essa parada toda. Mas, de uma forma ou outra, acontece, né? Acontece porque enquanto a gente tá vendo aquilo ali como nosso sonho de vida, é pesado você ouvir uma pessoa, principalmente que é próxima de você, dizer que aquilo ali tem que ser tratado como um hobby, que você tem que procurar algo mais certo. A resposta a gente dá no trabalho, né? Eu dei essa resposta no trabalho. Querendo ou não, a gente quer MC, a gente decide tomar esse rumo, a gente sabe que a gente vai começar a passar isso desde o dia primeiro. Desde o primeiro dia que a gente define que a gente vai seguir essa carreira. Porque, querendo ou não, viver de sonho é uma incerteza, mano, tá ligado? É uma incerteza. E principalmente de um sonho tão marginalizado quanto esse, tá ligado? Pô, mano, deixa eu só botar um ponto aí que eu esqueci, mano. Uma vez eu já fui humilhado, mano, na empresa que eu trabalhava. No meu primeiro emprego eu fui humilhado, mano. Porque, tipo, eu já sofria muito preconceito com isso, né? E eu, nos meios no qual não era batalha de rima, e eu meio que deixava isso pra mim, mano. Eu deixava só pra mim, tá ligado? Tipo, eu sou MC de batalha, é isso aí, eu vou deixar separado os dois. E acabaram que descobriram, entraram no meu Instagram, viram que eu era MC. E na Copa eu fui, tipo assim, eu era muito novo, mano. Eu era muito novo, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E na Copa eu fui humilhado, mano, tá ligado? Tipo, de tirar sarro da minha cara e eu olhar assim pra todo mundo, assim, normal, sorrindo, mas segurando aquela vontade de dar um murro em todo mundo.
saí de lá, mano, e me derramei em lágrimas, mano. Mas eles nunca foram pra Belo Horizonte, né, mano? Eles não são representante nacional. Mas, realmente, mano, tipo assim, é uma parada que a gente tem que saber lidar, porque são adversidades, mano. E o hip hop, ele surgiu disso, tá ligado? Tem uma parada que meu mano Anjin, ele fala um dia desse que eu coloquei assim no meu pensamento e pensei, caramba, mano, eu tô há 12 anos nessa parada, nunca tinha visto dessa forma, que é o quê? A batalha de rima, um dos lados bonitos da batalha de rima, tendo ali seus lados feios, infelizmente, mas um dos lados bonitos da batalha de rima é que é um lugar que pessoas que pareciam que não tinham rumo nenhum se encontram e acham um rumo, tá ligado? Eu acho isso muito da hora, porque vai o cara que, sei lá, mano, passou por uma briga familiar em casa mó feia, vai pra batalha de noite, esquece tudo, volta pra casa. Vai viver aquele mesmo problema? Vai, mas teve um momento que ele se sentiu bem ali, se liga. Chega uma pessoa trans, tá ligado? Na batalha de rima, mano, se encontra. Chega um moleque de quebrada, se encontra, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a batalha nunca vai deixar de ser resistência, principalmente por esse ponto, porque é um lugar onde pessoas que já passaram o que o Marcos passou, que já passaram o que eu passei, se encontram e vão se sentir bem, mano. Então, vale, querendo ou não, aquilo que a gente passa vale a pena, porque a gente vai curar de uma forma que vai nos fazer bem, se liga? Um abraço da cultura. Tocando nesse ponto, Davicena, participar das batalhas tem contribuído para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? E de que forma? Bicho, com certeza. Eu acho que... Eu não lembro quem foi o artista que falou isso ontem. Eu tava assistindo, eu falei até pra ti na nossa... que a gente foi ali e saiu. Que eu assisti com a minha companheira um documentário sobre a Chic Show. Sobre um baile que ocorria lá em São Paulo, que foi ali o primórdio da cultura hip hop. Teve uma frase de um dos artistas que eu me identifiquei, que era o quê, mano? Tipo, foi o Brau que falou. Foi até o próprio Mano Brau que falou. Que ele viu os shows de rap lá e falou, mano, eu vou fazer isso aqui. E se eu não conseguir fazer isso aqui, eu não tenho mais nada pra fazer. Eu não tinha mais nada pra fazer. Ele mesmo fala isso, tá ligado? Então, tipo, a batalha de rima foi basicamente isso pra mim, mano. Porque eu já trabalhei em escritório, já trabalhei em farmácia, nunca me firmei em emprego nenhum, se liga? Eu acho que a parada que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi rap. Então, entender o movimento que eu faço parte, entender o artista que eu sou, entender a arte que eu faço parte, já foi um ganho além de financeiro pra mim, se liga? Então, isso me moldou tanto como profissional, tanto como me molda como pessoa, porque os ideais de vida que eu carrego, por onde eu caminho a minha vida, são ideais que são pregados no hip hop, tá ligado? Então, eu acho que o hip hop é uma cultura bonita por isso, porque se a gente for olhar outras culturas, obviamente tem rock, deve ter, pop deve ter, mas o hip hop é uma parada tão política que ele tem ali até seus ideais pra você seguir de vida como se fosse realmente uma religião. Então, isso que o hip hop foi importante pra mim. Cada vez mais as pessoas têm utilizado as redes sociais para partilhar o seu trabalho. Os MCs têm gravado, postado reels. Qual a importância da utilização da rede social para as batalhas de rima ganhar mais visibilidade e reconhecimento, tanto local como nacional, Martin? Ferramenta, né? Nossas ferramentas, meu irmão. A gente tem um trabalho, nosso trabalho tem que ser divulgado assim como todo e qualquer outro trabalho, mano. Então as redes sociais são fundamental, mano. O MC se profissionalizar inclui isso também. O cara ter uma gestão de carreira inclui isso também. Então essas ferramentas, elas são fundamentais e cruciais pra todo e qualquer MC. Não só MC, mas artista também, batalhas de rima também, mano. De acordo com o seu ponto de vista, o que levam as pessoas a assistirem batalhas de rima? Mano, depende. Depende muito do que a pessoa tá buscando, sabe? Depende muito da forma que a gente chega pras pessoas também. E depende muito se aquela pessoa tá buscando aquilo. Pra gente prender o público, a gente tem que estar numa temática específica. Pra gente prender o público, a gente tem que tá se expressando de uma forma específica ou até mesmo com oponentes específicos. Então, eu acredito que essas ferramentas, elas também são cruciais pra isso. Como é que a gente vai alcançar esse público com esses assuntos específicos sem ter um meio de divulgação? Então, um nicho já pega um outro, uma parada já pega outro, um instrumento já leva ao outro, entendeu? Então, eu acredito que um combina no outro, mano. E o público, pra gente acertar o público certo, a gente precisa fazer da forma certa também. Aprender a como fazer isso da forma certa. Um ponto muito importante aqui, que tem ampliado as batalhas de rima, é justamente o duelo de MCs nacional, né? Sim. E como é esse processo seletivo até chegar em um nacional, como é o processo também classificatório até a realização do estadual? Irado. Mano, é um processo... Como é esse processo? Pesado. Tenso, viu? Macho, é um processo, pessoalmente falando, é um processo que tira muito da pessoa. Tipo assim, tira que eu falo, tipo assim, exige muito da pessoa, tá ligado? É um processo competitivo, um preparo ali que você tem que ter. Eu, pessoalmente, mano, pra me preparar pro nacional, eu treinava, tipo, num quarto quente, que passava o dia inteiro no sol, sem ventilador, mano, respirando que nem um bode velho, mas, tipo assim, era um preparo que eu sinto que eu tinha que fazer, tá ligado? Além de físico e de mental.
O processo em si já é com muitas etapas. Antes o processo ele era mais encurtado porque aqui só tinha o estadual e do estadual pro nacional. A pré-seletiva estadual, o estadual e o nacional. Agora temos a pré-seletiva regional, o estadual e o nacional. O preparo ele se torna maior, menos MCs conseguem se classificar. Grandes nomes que estavam no ano passado já não estavam esse ano. Justamente por não conseguir seguir nessa linha, mano. Por não conseguir ou uma pré-seletiva regional ou não conseguir se classificar no regional, porque a regional é só um. Existe um na Zona Sul, existe um na Caucaia, existe um em Fortaleza, existe um no Horizonte. Porém é só um, mano. Se você tá no de Fortaleza e você não se classificou em Fortaleza, infelizmente esse ano você não vai, mano, tá ligado? Davicena, pra você, quais são os principais desafios enfrentados para chegar até o Nacional? Cara, primeiramente é a mentalidade competitiva, né? Principalmente como o Marty falou, do tamanho do processo, do quanto se tornou maior ainda o processo de uma seletiva estadual para você chegar no nacional. Antigamente a gente ganhava a vaga numa seletiva direta, ia pro estadual, graças do estadual você tava no nacional. Hoje em dia tem todo esse caminho que o Marty citou. Então, toda aquela questão de você saber lidar com o cansaço, saber lidar com a corrida em si até o final, eu acho que é assim, pro MC, já que ele trabalha com a mente, é o primeiro obstáculo que você precisa saber lidar. O segundo é treinamento, né? A fluência em cima disso tudo e disciplinar para saber que você, querendo ou não, tá se preparando, tá dentro de um circuito competitivo, que é um circuito gigante, que hoje em dia começa em janeiro, né? A gente estava acostumado ali a começar em março, maio, mas hoje em dia vai de janeiro até ali agosto. Então, olha o tamanho do bagulho que você tem que lidar mentalmente, principalmente se manter bem, para você conseguir suceder, né? Então, eu acho que o primeiro, né, o tratamento mental, você manter a sua mente ali focada, já é o primeiro passo ali para você conseguir se manter firme numa caminhada pro estadual, tá ligado? E como sua participação em competições nacionais de MCs, além da de M. Charles, Tonhão, Mandacaru e FTZ, tem reforçado a importância da cultura das batalhas de rima, não só em Fortaleza, mas também em todo o Ceará? Cara, o meu primeiro nacional foi o do Francamente, no caso, né? Foi em 2023, fiz aí essa sequência, 23 fui pro Francamente, 24 fui pro nacional do duelo. Como eu vi o KN postando ontem também, que o Marty já citou, ele postou que, querendo ou não, uma hora vai ser possível ele chegar, a hora dele vai chegar. Então eu acho que você vê caminhadas como a minha, caminhadas como a do Charles, a do Tonhão, já serve ali como inspiração pra você saber que você também consegue chegar lá, que o processo é árduo, mas se você tiver a disciplina e tiver principalmente amor pela arte, você chega, se liga? Então, eu tô aqui justamente pra isso, pra servir como esse reflexo pra quem quiser ver que a disciplina, que a mentalidade, o profissionalismo, querendo ou não, abre portas, tá ligado? Como você bem mencionou, o M. Charles, ele tem uma suma importância para dentro das batalhas de rima em Fortaleza e também no Ceará. O que ele representa para os jovens artistas que desejam seguir sua carreira nas batalhas de rima? Qual o simbolismo de um MC do interior de Juazeiro do Norte conquistar o título máximo do rap nacional? Só essa última linha aí já poderia funcionar até como uma resposta, tá ligado? Porque, mano, tipo assim, se eu tivesse chegando na batalha hoje, primeiro cara que eu iria pesquisar, que eu iria olhar a fundo tudo que ele é, tudo que ele foi, tudo que ele será também é o Charles, porque é um pilar, né, mano? É o cara que trouxe perspectiva, tá ligado? É o cara que abriu o tempo e mostrou pra gente que existia um sol, tá ligado? De uma forma ou outra. Porque, como você citou nessa ali, é um cara que vem... A gente é da capital, a gente já tá aqui vivendo o rap de uma forma ou outra, porque o rap é esse centro urbano, né? Mas imagina um cara que vem do interior, vem lá de Juazeiro do Norte, fez todo o corre que fez aqui em 2015, 2016, 17, até chegar em 19 pra ele ganhar o Nacional. É um bagulho que, querendo ou não, já inspira por si só. Artisticamente, eu não vou nem falar, porque ele é único, se liga? É um cara que, como eu sempre falo, mano, o Charles, ele também, mesmo que o nosso estilo de rima não seja tão parecido, mas foi um cara que me inspirou na minha caminhada, porque um bagulho que eu falei até pro Guri, lá no Coliseu. Mano, na minha concepção, não é porque eu sou nordestino, não. Se eu fosse do Sudeste, eu falava a mesma coisa. As batalhas de rima, ela era uma antes do Charles e ela se tornou outra depois do Charles. Porque foi aquele cara que trouxe aquela desenvoltura em palco, aquele cara que trouxe aquela construção diferente, aquele cara que trouxe aquele flow diferente. Então eu acho que pra quem tá começando batalha de rima agora, é tipo assim, um santo grau, tá ligado? E não pra quem tá começando, pra quem é o movimento, que é o cara que trouxe perspectiva de uma forma ou outra pra gente, tá ligado? Complementando essa pergunta, Marty, qual o simbolismo que o M. Charles tem dentro das batalhas de rima e qual o significado que ele traz sendo um cara que veio do interior e conquistou o nacional? Macho,
O Charles é... Acho que incrível é a palavra, mano. Ser mancada. Porque no quesito simbolismo, o cara é gigantesco, mano. Mano, foi o que o Davi Sena disse. Imagina o cara sair do interior. Mano, se pra gente é difícil. Se pra gente é difícil que a gente mora na capital, imagina o cara sair do interior, que é o quê? 12 horas daqui? 12 horas. 12 horas da capital do estado dele, mano. Sair de lá pra tentar e conseguir o nacional, mano, é outra coisa, mano. Tá ligado? E foi porque, tipo assim, ele não só ganhou o nacional, não, mano. Ele modificou a forma de rimar, tá ligado? Isso é outra parada, mano. Isso foi o que... Foi o que o Davi Sena disse, mas é porque, tipo assim, é muito nítido, mano, tá ligado? A diferença que existe entre a era antes do Charles e a era depois do Charles, mano. É indiscutível, mano. Eu tava presente, foi no Regional de 2018, né? Que foi aquela batalha com o Dog Killa, aquela batalha que explodiu ele. Eu tava lá. Caralho. Que eu fui com ele, né? A gente foi finalista do estadual esse ano, de 2018, e os dois iam representar no regional. Mano, a repercussão que aquele vídeo dele teve na mesma noite, nem existia TikTok, nem existia essas paradas, existia só o Instagram e o Facebook. A repercussão que aquele vídeo teve naquela mesma noite, mano, daquela batalha foi algo assim, tipo, mano, esse cara, ele é alguma coisa, tá ligado? Esse cara, ele vai ser alguma coisa, porque é nítido, mano. Tipo assim, quem convive com o Charles, o Marte já teve presente, minha namorada também teve presente com ele nessa viagem que a gente foi pra Juazeiro, e a gente entende que o Charles, ele tem uma luz, assim, que vai além do talento dele, tá ligado? É aquele cara que é tipo assim, parece que Deus olha pra ele e fala, mano, ó, vai lá, hein, tu vai ser alguma coisa lá, mano, tu tem uma missão aí que é gigantesca. E eu acho que o foda é que, pela ingenuidade dele, pelo pensamento dele, acho que nem ele tem essa noção do tamanho da revolução que ele foi pro freestyle nacional, tá ligado? É aquela parada assim de ele ter o combo perfeito. Ele foi um símbolo de resistência em si, calado, como pessoa em si, e quando ele solta a voz, ele também é um símbolo de musicalidade, um símbolo de genialidade, um símbolo de uma coisa assim que, mano, fala aí um MC no Brasil inteiro que rima como o Charles rima. Não tem, mano. Visão, tá ligado? mano. Não tem, tá ligado? Papo de maluco. Eu conversei muito com o Tonhão em relação a isso quando eu tava em São Paulo também. A gente conversando, né, tals, o Tonhão chegou a me perguntar, pô, mano, às vezes eu acho que eu sinto que eu podia ter ajudado mais o Charles. O irmão, se tu tem a oportunidade de ajudar o Charles e tu acha isso, tu devia, mano. Tipo assim, eu tava em São Paulo porque o Charles fez a gente acreditar em algo. E a mesma coisa pro Tonhão, e acredito que é a mesma coisa pra muito MC, mano, geral, tá ligado? geral. Então eu acho que, tipo, eu acho que é mais que um símbolo, mano, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, ele é o cearense, mano, então o nordestino ali representante, tá ligado? Tipo, em todos, assim, em geral, pra mim, eu vejo o Charles. Tô sendo babão? Talvez. Mas é porque realmente a cena precisa dar valor a quem realmente merece valor, mano. Tem tanta gente, querendo ou não, que não vale um... Não tô criticando ninguém, não vou falar de nomes, obviamente. Mas, óbvio que a gente sabe, em todos os segmentos, não só do rap, tem coisas que são dadas um valor gigantesco, mas são coisas mínimas, são coisas pequenas e a galera vê como algo tipo, meu Deus, enquanto coisas gigantes tá ali jogado de lado, tá ligado? Não tô dizendo que o Charles tá jogado. Obviamente ele tá seguindo a caminhada dele, obviamente ele tá ali de resistência no cangaço e etc. Mas, tipo assim, mano, o patamar que muitos MCs do eixo, principalmente, tem hoje em dia, era um patamar pro Charles também tá como campeão nacional, como revolucionário do freestyle, tá ligado? Com certeza, mano. Eu tô falando isso de valor, tô falando de você olhar e entender. E é uma parada que o Márcio tá presente e é um desrespeito que existe dentro da capital também, mano. Não vou ser hipócrita e passar pano. Charles chega aqui, tem vezes que tem que botar nome em sorteio, tá ligado? Uma coisa que o Charles sempre fala também, não vou citar nomes, mas ele fala citando um nome de batalhas, mano, tipo assim, caraca, mano, tem coisa, tem evento lá gigantesco, eu tô bem aqui em Juazeiro, os caras só me dão uma liga, mandar a passagem, eu vou. Ninguém faz isso, tá ligado? Fala quantos eventos grandes daqui traz o Charles, mano. Antes do Mandaca ir pra São Paulo, quantos eventos daqui trouxe o Mandaca, tá ligado? Então, falando do Charles em si, eu acho que é aquela valorização que a gente precisa entender, precisa ver, enxergar o Charles como Minas Gerais enxerga o Douglas Jean, como o Rio de Janeiro enxerga o Orochi, por exemplo, tá ligado? Sim, mano. Nessa do Beira Real, né, os caras estavam até falando assim, ó, mas era 3 vagas, agora é só 2 porque confirmaram mais um, e eu, mancha, é fácil, mano. Ganha o Nacional e tu tem essa vaga confirmada. O único contra-argumento é um troféu do Nacional aqui. Bem fácil, bem simples, mano. Tu ganha, traz o troféu pra nós. E a gente vai confirmar e deixar uma vaga a menos. Não tem como trocar com o cara, mano. Chegamos à etapa final do nosso podcast. Gostaria novamente de estar agradecendo vocês por ter comparecido. Esse trabalho é de suma importância por conta da representatividade que o rap tem ganhado ao longo dos anos. O que a batalha de rima tem mudado vidas, tem servido como uma parte de uma transformação social, posso dizer assim. Pessoas que chegam depressivas dentro da batalha de rima e têm suas vidas transformadas. Pessoas que se sentem oprimidas ou caladas pelo sistema e têm a sua voz ampliada
ampliada através das batalhas. Então eu agradeço, porque é de suma importância o papel que vocês têm para a cena das batalhas de rima em Fortaleza. Agora eu vou para as últimas perguntas, tá bom? Quais conselhos você dariam para quem está começando agora nas batalhas de rima? Com a voz da Vicena. Velho, primeiro é resistência, né, mano? Tá ligado? Seja do movimento em si e seja próprio, porque como a gente já pautou nesse podcast, mano, MC, de uma forma ou outra, vai sofrer de todas as formas, mano. Injustiça em batalha, vai ter dia que vai querer ir pra uma batalha, não tem uma grana nem pra ir, nem pra voltar, tá ligado? Vai sair de casa com a família dizendo que é um inútil, um imprestável, se liga? E ter essa consciência de que isso aqui é um sonho gigantesco, é uma montanha gigantesca, é o Everest a escalar, mano. Mas se tu tem disposição, no Everest tem muito corpo morto, mas tem muito cara que desceu e contou a história de que chegou até o topo lá e viu que o bagulho é lindo, se liga? Mas aí você tem que ter a resistência e a resiliência pra viver isso aqui. E a disciplina pra respeitar também a cultura que você tá dentro, né, velho? Porque o hip hop, como eu falei, é um movimento acima de tudo político, tá ligado? E a gente tem as nossas próprias vivências, as nossas próprias linhas, nossos próprios ideais pra você estar aqui dentro e saber disso, tá ligado? Então acho que é uma mensagem que precisa ser semeada ali. Querendo ou não, se você tem essas duas noções, você já tá bem encaminhado aí dentro da cultura. Marte, qual conselho você daria para a geração que tá chegando no hip hop? Meu irmão, não esquece, tá ligado? Não esquece, mano. Não esquece o que a gente é, não esquece o porquê começou, não esquece a importância do nosso movimento, tá ligado? As coisas vão passar, vai doer muito. E é isso aí, mano. Você tem que continuar, tá ligado? Eu tô falando assim no fundo do coração, mano, porque, tipo assim, eu vejo que depois de um tempo, mano, muito MC que tinha muito calor, tá ligado? Por isso, acaba se apagando e acaba ficando omisso por algumas coisas, mano, sabe? Às vezes, mano, a gente tem que... Às vezes a gente tem que perder dinheiro, mas pra mostrar o que a gente faz, tá ligado? Tipo assim, eu não falo perder, eu falo tipo assim, tem um negócio aqui que a gente vai ter que se apresentar, vai ser R$120, por exemplo. Mas aí, tal hora, tu vai ficar jogado, tu não vai ter um canto pra tu ficar, tu não vai ter um canto pra tu sentar. Onde tu for, a galera vai querer te tirar e tu vai ficar jogando pro lado e pro outro. Mas tu vai se apresentar lá em cima, por R$120, ou então por 200. Mano, não deixa, mano. Não se deixa ser tratado assim, tá ligado? A gente é um movimento de resistência. Os caras que estão se apresentando no mesmo lugar que você, mano, você merece ter esse tratamento também, o mesmo tratamento que eles, tá ligado? Porque vieram do mesmo canto que você, né, mano? Pô, mano, eu fui pra uma batalha uma vez, um evento uma vez que tava acontecendo um show de forró no palco principal. Ia acontecer, na verdade, e do lado ia acontecer a batalha de rima, no palco menor, tá ligado? Valia dinheiro e tal. Acabou que começou o show de forró e a gente não conseguia rimar, o público começou a se dispersar e a gente mano, vamos aumentar o som das caixas. Estouramos o som das caixas, começamos a gritar, o pessoal de lá começou a voltar pra batalha. Chegou tal hora, mano, a galera começou a voltar e falando assim, ei, tem que abaixar o som porque não tá dando ouvir lá. E aí, quando a gente pediu pra abaixar o som lá porque não tava dando pra ouvir aqui, vocês não abaixaram nem um pouquinho, então a gente vai ficar aqui até o final. E a gente ficou até o final, mano, tá ligado? A gente resistiu até o final, tá ligado? Então esse é o ponto, mano, a gente é resistência, tá ligado? Esse é o conselho, mano, de sempre se lembrar o que é o hip hop, mano, tá ligado? Como você enxerga o futuro das batalhas de rima e quais os desafios ainda precisam ser vencidos para conquistar ainda mais respeito e profissionalização, já que a gente tocou nesse assunto do desrespeito, né, na questão desse evento? Cara, eu acredito que a educação dos nossos MCs, a educação da nossa plateia é um negócio muito crucial pra gente ter um crescimento e um desenvolvimento no nosso mercado, mano, porque eu acredito que a batalha de rima em si existe um mercado dentro dela, no qual não é um mercado muito explorado aqui, mano. Basta a gente olhar pras batalhas lá de fora. Davi Sena é um cara que acompanha muitas batalhas lá de fora e, tipo assim, é um negócio que... Eu quero falar desse assunto aí, doido. Mano, é um negócio que tem sido notado que alguns MCs conversaram comigo que, tipo assim, lá fora as batalhas aconteciam em cantos gigantes, mano, em espaços gigantes, e hoje em dia tá começando a diminuir porque já não tem mais pra onde se expandir, mano. E eu acredito que a gente nem sequer chegou a esse ponto ainda, bota fé? Eu acredito que isso vem muito do nosso direcionamento e do que a gente tá fazendo, tanto dos coletivos das batalhas de rima, quanto dos próprios MCs que querem se profissionalizar e montar uma carreira naquilo tudo, entendeu? Passando a voz pra Davi Sena, pode comentar sobre o assunto. Então, o Martins tocou nesse assunto das batalhas de fora, que é uma parada que eu acompanho desde 2019, tá ligado? Não sei se você já conseguiu acompanhar também. Se não conseguiu, eu tenho uma página chamada Rimas Traduzidas.
que eu fiz justamente inspirado nisso, porque, mano, é um universo de batalha, como eu falei, da questão do eixo em si. É uma questão de você olhar e ver uma parada como uma grande liga, uma parada, tipo assim, um nível acima, se liga? E eu falo não só de rima, falo de estrutura em si. E isso se deve muito a quê? A profissionalização das organizações e, junto com isso, os MCs têm a mentalidade de que eles também são profissionais, tá ligado? Assim, vendo esse conjunto, o público entende que aquilo é um espetáculo profissional e passa a entender aquele espetáculo como algo profissional e que eles precisam ter o respeito como, né, algo profissional, como eu já falei. Então, é uma parada que se o nosso público, as nossas organizações e principalmente os nossos artistas tiverem essa mentalidade, é um caminho que a gente vai trilhar. Não tem outro, se liga? Não tem outro. E a gente pode ver isso muito bem em reflexo lá no eixo, né? Tem muito cara que, pô, eu admiro muito a postura profissional do Jota, admiro muito a postura profissional do Bigão, tá ligado? Admiro muito a postura profissional do Guri, porque são caras que sabem o tamanho que eles são e sabem o tamanho do palco que eles estão ali em cima, se liga? Então, com ligas vindo lá de fora, porque os olhos lá de fora estão pra cá, até porque um dos criadores da FMS é brasileiro, Pedro. E com esses olhos vindo para cá, a gente tendo essa noção, é como um patrão que quer olhar nosso currículo. Então, vamos mostrar e saber montar ali o nosso currículo e entregar bem pra esses caras, que é pra gente ter essa profissionalização aqui dentro também, se liga? Qual o seu desejo para o futuro das batalhas de rima em Fortaleza e o que você enxerga como um caminho para a profissionalização? Disciplina artística, principalmente, posicionamento e encaminhamento para onde você quer saber chegar, onde você quer chegar, tá ligado? Porque muita gente fala dessa questão, todos os MCs têm essa noção de que a gente precisa se profissionalizar, mas a gente também precisa se portar como profissional, como eu sempre falo. Eu acho que se as batalhas em si, a organização, o público e MC, essa união, conseguir transformar cada evento semanal numa parada que realmente vá atrair os olhos de pessoas de fora, empresas e etc., a gente já tem esse grande caminho trilhado, tá ligado? A gente já tem esse mapa, só falta a gente realmente saber se encaminhar nele, tá ligado? Então eu acho que ter essa mentalidade e também passa um pouco ainda pela questão dos MCs crescerem, não só mentalmente, mas falo também de fisicamente também, temos MCs ainda muito novos, meninos que ainda precisam viver e entender como que funciona esse jogo de rap, e quando essa mentalidade chegar pra todos, seja eles adultos, seja eles adolescentes, eu acho que a gente vai se encaminhar bem, eu acho que a gente vai saber se posicionar bem, eu acho que os frutos vão vir a partir daí, tá ligado? Pode falar. Eu acho que isso aí que o Davicena falou, mano, dando conta, eu acho que rima também tem muito a ver com maturidade, mano. Eu sinto que são ligados ali de alguma forma, tá ligado? O que eu penso hoje em dia de batalha não era o que eu pensava em 2015, mano, tá ligado? Em 2015 eu achei o tanque e eu queria ser os caras do tanque, mano, tá ligado? Não que hoje em dia não seja bacana, mano. Gasto a onda pra caramba vendo o tanque. Mas eu acho que é aquela questão de você saber se direcionar dentro de um segmento e assim você vai ter o seu sucesso ali dentro, tá ligado? Eu acho que ter essa noção e essa consciência, mas aí é como o Márcio falou, é maturidade. Querendo ou não, sabedoria vem com o tempo, tá ligado? Eu acho que um ponto massa também disso aí é a educação e a reeducação do MC também, tá ligado? Certamente. Agradeço demais a participação de vocês e a gente vai ficando por aqui. Este podcast é parte do trabalho de conclusão de curso em Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 7 de Setembro, desenvolvido sob a orientação do professor Davi Rebouças.